Olá pessoal, tudo bem? Estamos no nosso projeto Dica Fiscal, uma vaga é minha. Vocês estão com o professor Cláudio Zorzo na nossa contabilidade. A dica de hoje, pessoal, é sobre o critério de avaliação do estoque. Dica Fiscal número 26. Primeiro vamos ver o que vem a ser o estoque. O estoque representa os bens de venda, que nós conhecemos mais nas provas como mercadorias. Os bens de consumo, o almoxarifado. Aqui entra material de limpeza, material de expediente, material de escritório. E os bens de produção. Esses bens de produção, eles existem nas indústrias, aonde se caracterizam como matéria-prima e produto em elaboração. Pode ter também o produto acabado, mas o produto acabado numa indústria vai ser tratado como objeto de venda, a mercadoria, o produto que vai ser vendido. Então, o estoque é tudo aquilo que a instituição tem, que direta ou indiretamente vai ser realizado no exercício. Esta é a visão. Guardem o seguinte, principalmente as bancas têm cobrado a necessidade de separar um estoque se for de longo prazo. Por exemplo, numa indústria que utilize minério de ferro como ou carvão mineral como sua ferramenta de combustão para gerar dentro da sua produção. E ela tem um estoque que vai ser utilizado em 3 anos. Esse estoque vai ter que ser sectarizado, separado em circulante e não circulante. Beleza? Então eu posso ter sim estoque no não circulante. O normal é que o estoque seja realizado no ano seguinte, dentro do ciclo operacional. Como é que nós vamos avaliar esse estoque? É o que veremos agora. Esses bens serão avaliados pelo custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. Essa é a regra do critério de avaliação do estoque. Custo de aquisição ou valor de mercado. Vamos ver o que a lei trata sobre o assunto? No artigo 183, inciso 2º, está explícito o seguinte: os direitos que tiverem por objeto mercadorias, bens de venda, os produtos do comércio da companhia, pode ser o produto, assim como matéria-prima, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, nossos 3 tipos de estoque, serão avaliados pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior. Então é custo de aquisição ou valor de mercado. Agora, cuidado, o valor de mercado não pode ser inferior ao custo de aquisição, porque se o valor de mercado for inferior, a mercadoria se desvalorizou e aí é necessário fazer um ajuste. Atualmente, o ajuste é denominado de estimativa para desvalorização do estoque. Estoques. No parágrafo 1º do artigo 183, está disposto o seguinte: valor justo. Mas vejam a incongruência, né? Aqui no artigo 183 fala valor de mercado. E ao justificar o que é valor de mercado, a mesma lei utiliza o termo valor justo. Então entendam que, para o estoque, o valor justo e o valor de mercado pode ser o mesmo. O valor justo das matérias-primas, dos bens almoxarifados, o preço pelo qual possam ser repostos. Dos bens ou direitos destinados à venda, mercadoria, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos impostos e demais despesas necessárias para a venda. É isso que cai nas provas fiscais para auditor. O estoque será avaliado pelo custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. E o artigo 183, em seu parágrafo 1º, explicita o que é valor de mercado, ou valor justo, que é o seguinte: para a matéria-prima e almoxarifado, o custo corrente, porque o custo de reposição é o custo corrente. Para a mercadoria, ou os produtos de venda, o valor de venda no mercado nós conhecemos como valor realizável líquido. Então, nós temos que o estoque será avaliado pelo custo de aquisição ou valor de mercado dos dois o menor.
O custo de aquisição é tudo que foi gasto para colocar o estoque em condições de uso ou venda. O valor de mercado, o valor justo, do almoxarifado e da matéria-prima é o custo de reposição. Quanto custa eu repor esse estoque agora? E da mercadoria é o valor realizável líquido. Vamos ver como é que se calcula isso? Vem comigo. Estoques, mercadoria, custo original ou realizável líquido. Almoxarifado, custo original ou custo corrente. Matéria-prima, custo original ou custo corrente. Sempre dos dois o menor. Custo corrente é o custo de reposição. O custo original compreende o preço de compra, os impostos, outros tributos, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio, diretamente atribuíveis ao bem, retirados os descontos. A regra básica da teoria claudiana: tudo aquilo que foi gasto com o ativo até a sua colocação em uso é um custo. Então o custo original do estoque é o seguinte, olha, você vai pegar o preço de compra, mais o frete sobre compra, mais o seguro sobre a compra, mais carga e descarga de mercadorias compradas, se for, por exemplo, num porto, menos descontos e abatimentos obtidos, desconto comercial obtido, devolução de compras, compras canceladas e impostos recuperáveis. Pega isso, você tem o custo original. Esse custo original é o valor de entrada. Valor de entrada. No final do ano é comparado o custo original que tem sido registrado desde a entrada com o valor de mercado. E aí vem o nosso preço líquido de realização, que poderia ser tratado como valor de saída da mercadoria. É o valor de saída. É calculado pelo preço de venda, menos os impostos sobre vendas, menos as despesas com vendas. Por exemplo, se houver a necessidade de um frete, se houver a necessidade de pagar uma comissão para o vendedor, e menos a margem de lucro. Quando eu pego o preço de venda, menos impostos, menos as despesas, menos a margem de lucro, eu tenho o valor de mercado, que na lei está também como valor justo. Valor justo. Beleza? Custo de aquisição ou valor de mercado. O custo de aquisição é tudo que foi gasto. Valor de mercado, de almoxarifado e matéria-prima. Custo de reposição, quanto custa repor. Valor de mercado da mercadoria é preço de venda, menos imposto sobre venda, menos despesa, menos margem de lucro, igual ao valor de mercado, que nós conhecemos como valor realizável líquido. Vem comigo. A avaliação do estoque, custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. Prestem atenção. Quando o valor de mercado for menor que o custo da aquisição da mercadoria, a mercadoria está desvalorizada e deve ser ajustado. Vejam bem, paguei 100, hoje está valendo 80, a mercadoria se desvalorizou. Eu tenho que trazer o preço para o mercado. Custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. Quando o valor de mercado for menor que o custo, a empresa deve ajustar por meio de uma estimativa para desvalorização do estoque, ficando apresentado assim, ó, estoque menos estimativa para desvalorização, ou estimativa de ajuste do estoque ao valor de mercado. Beleza? Esses são os critérios. No entanto, as bancas estão falando de um estoque fungível. Estoque fungível é aquele que eu não consigo identificar particularmente ou especificamente cada uma. Por exemplo, estoque de animais, estoque de soja, eu não sei qual é o estoque que está ali, se é o mesmo que havia ou é outro. Estoque de cervejas e refrigerantes, estoque de botijão de gás. Esses estoques são denominados de fungíveis. Quando nós temos um estoque de mercadoria fungível destinado à venda, ele poderá ser avaliado direto pelo valor de mercado. Beleza? O estoque, então, é custo de aquisição ou valor de mercado, dos dois o menor. Estoque fungível pelo valor de mercado.
O que é uma mercadoria fungível? Está na tela. É a mercadoria que pode ser substituída por outra da mesma qualidade e espécie, sem que exista uma diferenciação para fins de controle, pois são dotadas de propriedades idênticas. Exemplo, produtos agrícolas, animais, botijão de gás. Critério de avaliação do estoque. Custo de aquisição ou valor de mercado. Dos dois, o menor. Custo de aquisição, tudo que foi gasto. Mercado, matéria-prima e almoxarifado, o custo de reposição. Mercado, de mercadorias para venda, preço de vendas menos impostos sobre vendas, despesas sobre vendas e margem de lucro. Beleza? Esta foi a nossa dica sobre o critério de avaliação do estoque. Até a próxima dica.